Olá! Quem nunca bateu o olho numa tabela de dados e pensou, nossa, mas que bagunça? Se essa situação soa familiar, então esta análise é para quem vive isso. Hoje, a gente vai desmistificar o processo de normalização de bancos de dados. Vamos pegar uma tabela bem confusa e, passo a passo, transformar ela num sistema super organizado. Bom, vamos começar pelo começo, né? O problema dos dados desorganizados. Antes de arrumar qualquer coisa, a gente precisa entender qual é a bagunça. E geralmente, o ponto de partida é uma única tabela, gigante, que tenta fazer de tudo um pouco, guardando todo tipo de informação misturada. Tá, mas por que isso é um problema, afinal? Essa desorganização toda acaba gerando duas grandes dores de cabeça. A primeira é a redundância, que, falando de forma simples, é a repetição desnecessária de dados. E a segunda são as famosas anomalias, que são aqueles erros esquisitos que aparecem quando a gente tenta inserir, atualizar ou apagar alguma informação. E tudo por causa dessa repetição. Olha só essa tabela, por exemplo. O nome da aluna, Ana Silva, está repetido. O nome da disciplina, banco de dados, e a quantidade de aulas, também. Agora imagina o perigo de atualizar o nome da Ana em um lugar e esquecer no outro. É receita perfeita para inconsistência de dados. E então, como é que a gente começa essa faxina? O nosso primeiro passo é aplicar a primeira forma normal, ou para os íntimos, um FN. Pensa nela como se fosse a regra de ouro, sabe? O alicerce de toda a organização. A regra aqui é bem simples, na verdade. Cada célula da tabela só pode ter um único valor. Nada de colocar listas ou um monte de informações agrupadas. Cada campo guarda um dado e apenas um. O nome chique para isso é atomicidade. Vamos ver como isso funciona na prática. Naquela tabela original, a gente poderia cair na tentação de listar todas as disciplinas de um aluno numa célula só. Para aplicar a primeira forma normal, a gente faz diferente. A gente separa essa informação. Repara como a tabela original, que tinha dados de disciplina repetidos, foi dividida. Agora tem uma tabela só para os alunos e uma nova, matrícula, onde cada linha representa a inscrição de um aluno em uma única disciplina. Simples, né? Mas muito poderoso. Certo, nosso banco de dados já está bem mais arrumado, mas a limpeza ainda não acabou não. A primeira forma normal resolveu o problema de ter vários valores por célula, só que ainda existem outras repetições escondidas ali. E para achar elas, a gente precisa ir para a segunda forma normal, a 2FN. O problema que a 2FN vem resolver se chama dependência parcial. O nome parece técnico, eu sei, mas a ideia é bem simples. Em tabelas onde a gente precisa de mais de uma coluna para identificar uma linha, o que a gente chama de chave primária composta, às vezes tem dados que dependem só de uma parte dessa chave e não dela inteira. Para entender isso bem, a gente precisa falar de dependência funcional. Basicamente, é o seguinte: se eu sei o valor de A, eu automaticamente sei o valor de B. Por exemplo, se eu sei o RA de um aluno, eu sei o nome dele. O nome, então, depende funcionalmente do RA. Faz sentido, né? Se a gente olhar para a nossa tabela matrícula, a chave que identifica cada linha é a combinação do RA com o código da disciplina. Mas vamos analisar com calma. O nome do aluno depende só do RA, e o nome da disciplina ou a quantidade de aulas dependem só do código da disciplina. Eles não precisam da chave inteira para a gente saber quem são. Isso é, exatamente, uma dependência parcial. Então, a regra da segunda forma normal é bem clara. Além de já estar na primeira, uma tabela não pode ter essas dependências parciais. Todos os dados que não fazem parte da chave principal têm que depender dela por completo e não só de um pedacinho. E aqui está a solução, que é de uma simplicidade genial. A gente quebra a tabela matrícula. Criamos uma tabela aluno, só com RA e nome. Criamos outra, a disciplina, só com código, nome e quantidade de aulas. E a tabela matrícula? Ela vira uma tabela de ligação, uma ponte. Nela ficam só as chaves, RA e código da disciplina, e os dados que dependem das duas, como a nota e a frequência. Cada informação no seu lugar. Chegamos agora no nosso refinamento final. Já eliminamos as dependências parciais. Mas ainda tem um último tipo de dependência meio problemática para resolver. É aqui que entra a terceira forma normal, a 3FN, que vai lidar com um problema mais sutil, mas igualmente importante. Esse problema se chama dependência transitiva. Sabe o que é? É quando um dado na tabela não depende direto da chave primária, mas sim de uma outra coluna que, por sua vez, depende da chave. É como se fosse um telefone sem fio de dependências, e isso também pode criar uma bela confusão. Um exemplo clássico disso são os dados que podem ser calculados. Pensa, por exemplo, em guardar a idade de um aluno.
A idade não depende diretamente do RA, ela depende da data de nascimento dele, certo? E como a idade muda todo ano, armazenar isso direto no banco é pedir para ter dado desatualizado. O jeito certo é guardar a data de nascimento, que é um dado fixo, e a partir dela, calcular a idade sempre que for preciso. Para chegar na 3FN, o caminho é bem claro. Primeiro, a gente elimina qualquer atributo que possa ser calculado a partir de outros. Segundo, se um grupo de atributos depende de outro que não é a chave, esse grupo todo vai para uma tabela nova só dele. E aí, depois de todo esse trabalho, onde é que a gente chega? Vamos dar uma olhada no resultado final para ver como essa organização realmente transforma o caos em clareza. A transformação é impressionante. De um lado, a nossa tabela inicial, grandona, repetitiva e um prato cheio para erros. Do outro lado, o resultado, um conjunto de tabelas menores, mais lógicas e todas interligadas. Agora, cada pedacinho de informação tem um único lugar para existir. E essa é a chave para ter consistência e integridade nos dados. Então, por que todo esse esforço vale a pena? Porque o ganho é enorme. A gente reduz a redundância, o que economiza espaço e evita inconsistências. A gente melhora a integridade, o que significa que os dados passam a ser mais confiáveis. Evitamos aquelas anomalias bizarras de inserção e atualização. E no fim das contas, o sistema fica muito mais simples e lógico de manter e de evoluir. Seguindo esses 3 passos, a gente transformou aquela bagunça inicial numa estrutura lógica toda arrumadinha. Mas olha, a jornada da organização de dados não para por aqui não. Existem formas normais ainda mais avançadas para casos bem complexos, como a forma normal de Boyce Code, a 4ª e até a 5ª forma normal. O que nos deixa com uma pergunta para pensar: qual será o limite para a organização de um conjunto de dados? Obrigado por acompanhar esta análise.